alguém preocupado com usuários de drogas? Quando a gente fala de redução de danos, a gente vem falando sobre como abrir portas. A redução de danos, ela não é específica da dependência química. Ela é muito mais. Ela aborda a questão da saúde. E aí entra a saúde mental. E a redução de danos, pelo menos, ela leva informação que a pessoa pode refletir, ficar sensível, né, àquelas coisas que está passando e chegar numa conscientização. A gente, na época, tinha vários frentes de trabalho. Uma das estratégias de redução de danos dessa frente era o campo, porque o usuário não poderia ir até o ponto fixo e aí a gente levava a redução de danos até ele, levando o quê? O preservativo, os kits de troca de seringa, as informações, as orientações e até dando alguns encaminhamentos. Quando era a questão das seringas, né, a gente enfrentou muita crítica, mas nesse meio tempo, acho que não levou 5 anos, o crack foi introduzido. Questão da lata, compartilhamento de cachimbo, né? Tanto que a gente teve a experiência de projetos piloto com a produção dos cachimbos de madeira, o Edley foi um deles, né? E aí a gente percebeu que essa metodologia de levar pronta a ferramenta não era bem aceita, porque daí tinha várias queixas, né? Era muito grande, né? Ficava visível num bolso, né? E eles não se adaptavam. Aí eles começaram a aparecer com a sua própria ferramenta, adaptada por eles mesmos. Então isso a gente percebe que muda no comportamento dia a dia. Essa maneira de se aproximar foi falando um pouco da saúde e não do uso dele. Isso aí criamos um vínculo, esse vínculo se fortaleceu, porque essas pessoas foram percebendo que existem pessoas que estavam tendo o cuidado com a saúde deles e não estavam querendo dizer a eles, parem de usar, porque a droga faz mal. Quando estava redutor de danos no território, faltavam muitos recursos nessa ideia de um manejo clínico, né? Do cuidado, da atenção integral, que recursos a gente poderia ter, era muito centrado também na materialidade do insumo, né? E eu particularmente aprendi muito com a saúde mental antimanicomial, né? Como fazer alguns processos de cuidar. Então, para mim foi super valoroso esse encontro com eles, ao mesmo tempo sentindo que tinha tanta distância do que eles estavam produzindo em termos de luta e mesmo de cuidado, assim, como eles acabam reproduzindo uma certa exclusão das pessoas que fazem uso de drogas, né? A gente vem aqui de uma cidade que ela é bastante conservadora, então isso era algo que não era muito discutido, né? Então a equipe passou a vivenciar mais essa temática a partir dessas abordagens. E eu lembro assim que um dos principais momentos assim que marcou nessas abordagens, que a gente sabia que realmente a população de rua, o perfil deles era relacionado ao uso de drogas, né? Mas essa era a última demanda que eles traziam para a equipe. A gente procura identificar a partir da escuta, e essa escuta muitas vezes é feita facilitada a partir do trabalho da arte-educação e da educomunicação, acabam trazendo questões de dimensão pessoal muito importantes para se tratar as estratégias de cuidado individualizado e coletivo. Atuando na rua ou atuando nos bairros, a perspectiva da equipe técnica multiprofissional do programa é estabelecer pontes em relação aos serviços que possam vir a ser solicitados, demandados pelos sujeitos que estão naqueles territórios. E hoje ele se sente orgulhoso através da redução de danos. Antigamente o usuário era visto como uma pessoa que era discriminado, excluído socialmente por causa do simples uso de álcool e outras drogas. Não tinha direito ao Sistema Único de Saúde. E hoje ele se sente como um cidadão, como outro qualquer. O usuário de drogas, ele leva o estigma de que são cidadãos que não devem ser vistos pela sociedade. E a redução de danos tem como fazer com que
as pessoas percebam que essas pessoas têm o direito de saúde, porque isso está na Constituição. Eu sofri demais, até mais nessa época de chuva, porque ninguém não deixa a gente nem ficar debaixo da biquinha. Tem que dormir em pé, igual cavalo. Passei muita fome, porque ninguém não confia na gente, mas eu venci. Aqui é a minha casa, eu passo o dia aqui. Para quem usava praticamente quase 5 gramas, 2,5 gramas, foi diminuindo para 6 pedras, 4 pedras, 5 pedras, aí foi diminuindo, então foi reduzindo os danos. Aí eu comecei a trabalhar para o Estado, era o que me dava força, alavancava, sabe, todos os dias eu tenho que levantar. E até então, mais ou menos há uns 2 anos, eu recaí novamente. Eu tentei um suicídio. Eu já não aguentava mais usar, já estava assim, ou eu morria usando, ou eu me matava antes, muito mesmo, de começar a usar. A redução de danos, eu costumo falar assim, essa palavra tem muito a ver comigo, porque quem me conhece sabe o que é uma redução. Porque quem me viu, quem me vê, né? Não vai ser assim, né? Lógico. Ai, acordei, ai, que ótimo, craque, o que é isso? Não conheço, não é assim. É a força de vontade mesmo. Lógico, mata um leão por dia, mata. A gente precisa discutir a perspectiva do uso de drogas para além da perspectiva do controle, para além da perspectiva da saúde e da assistência, mas a gente precisa falar também de exclusão social, a gente precisa falar de erradicação de pobreza, de igualdade de gênero, de redução das desigualdades. O nosso objetivo é mapear, divulgar experiências de redução de danos pelo Brasil. O quanto a gente pode transformar esse tipo de comunicação numa comunicação que a gente atinja mais pessoas, que é justamente para a gente fazer denúncias sobre violações dos direitos das pessoas que fazem uso de substâncias, para incidir de alguma maneira na política pública, para garantir que a redução de danos seja efetivada. A gente está falando de um conjunto de estratégias que não passa pela dependência da substância, a gente não foca só na substância, o foco é nas pessoas, com o intuito de fazer uma atenção integral, né? Não é só atenção à saúde, mas é uma atenção com o sujeito de todas as esferas da vida dele. A gente está chegando a 30 anos da RD no Brasil e a gente continua encontrando tantas portas fechadas. A pergunta é como é que a gente que está pensando política pública, como é que a gente consegue se relacionar com esse campo extremamente fragmentado. Qualquer avanço possível ele passa necessariamente, se não por mudanças radicais na política em direção ao antiproibicionismo, mas por uma flexibilização maior na nossa política de drogas. Porque assim, todo mundo começou a dizer que fazia redução de danos e eu acho que nós ficamos num impasse mesmo, ao mesmo tempo que a gente desejava que esse negócio vazasse, né? E a gente perdesse o controle dele, ao mesmo tempo a gente queria normatizar o negócio, né? Assim, ó, todo mundo faz redução de danos, mas nós queremos dizer o que é esse negócio. Mas assim, eu acho que o futuro da redução de danos e o futuro de uma discussão pelo menos mais franca sobre política de drogas, ela depende muito do rumo que o país toma aí nos próximos dias. Então essa ideia que estava se falando lá hoje, assim, a ideia da trincheira, né? Eu não sei se talvez o caminho não seja efetivamente esse, né? Porque chega um momento que tu não tem mais o que negociar. Uhum. Não tem mais, não tem mesmo. Quando se deu conta, você negociou tudo que podia, achando que manteria alguma coisa. De asas abertas e mente alerta, conheço bem a demanda que vem na sua oferta. Sei que a arte liberta, feliz de quem a herda. Sei quem quer minha queda e trono, que seja disputa é pra ver quem faz mais.